Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, sou como presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília, e agora eu te convido a seguir as redes sociais da comissão no @CJP Brasília, tanto no YouTube como no Facebook. E hoje eu tenho a alegria de entrevistar a minha querida Jovita Rosa. Gente, para quem não sabe, a Jovita foi quem me trouxe para a Comissão Justiça e Paz de Brasília. Ela que me apresentou esse mundo maravilhoso de estar presente enquanto integrante da Comissão Justiça e Paz e compor esse colegiado lindo que é a nossa Comissão Justiça e Paz de Brasília, tão atuante. Jovita, eu sou muito grata a você por esse convite que mudou a minha vida, porque eu me tornei uma pessoa muito mais feliz depois de estar junto desse coletivo, pessoas que acreditam na transformação do mundo. Mas hoje a Jovita vem aqui como convidada pelo Instituto de Fiscalização e Controle, o IFC, para a gente falar um pouquinho sobre Comitê contra a Compra, Venda e Sequestro de Votos no Distrito Federal. Esse é um projeto de comitê nacional que está sendo puxado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, que foi o autor, né, o pai da ficha limpa Brasil, que foi puxada por muitos movimentos, né? Inclusive pela nossa querida CNBB. A Exatamente. CNBB, Jovita, a gente pode contar essa história? Vamos Vamos começar o contar? programa desse jeito? Seja Vamos. bem-vinda, meu bem, sua saudação. Ana, muito obrigada por tudo, por todo o carinho. E assim, Deus sabe de todas as coisas, né? E os afins se atraem. Então, se você está compondo essa equipe maravilhosa, porque você também é maravilhosa. Não, não tenha é, é, dúvidas sobre isso, né? Então, esse movimento, Ana, a gente quer erradicar, é uma palavra forte, o crime da compra, da venda e do sequestro dos votos. E esse nasceu com a Lei 9840, a lei que nasceu dentro de uma campanha da fraternidade, que tratava de fé e política, e o lema era justiça e paz se abraçarão. Olha que coisa linda, né? Então, para quem não sabe, muitas pessoas que já sabem, que cada campanha da fraternidade, a CNBB faz um gesto concreto. E o gesto concreto dessa campanha da fraternidade, que foi do ano de 1996, foi fazer uma pesquisa, o que mais indignava o eleitor na época da eleição, e ganhou disparado a compra do voto, o uso eleitoral da máquina administrativa e o abuso do poder econômico. Isso desequilibrava a eleição, segundo a pesquisa. E aí não tiveram dúvida de testar algo que já tinha aprovado na Constituinte, que era a lei, a iniciativa popular de lei. Então, fomos fazer, na época eu assinei a primeira lei de iniciativa popular que tratava da questão da corrupção eleitoral. Né? E assim nasceu a Lei 9840, tipificando como crime a compra do voto, o uso eleitoral da máquina administrativa e o abuso do poder econômico. Então, hoje, nós temos essa lei que depois, acompanhando a, a, a execução dessa lei, porque no Brasil tem lei que pega, tem lei que não pega, e essas leis de iniciativa popular, ela já nasce pega, né? Já nasce com brotos. Então, nós começamos a fazer esse movimento, e nasceu o movimento de combate à corrupção eleitoral. E depois nós fizemos a lei da ficha limpa. Agora, Ana, na lei 9840, o crime da compra de voto é punido com a destituição do mandato. E a pessoa ficava fora só 3 anos. E 3 anos é muito pouco. Veio a lei da ficha limpa e aperfeiçoou, colocou 8 anos de inelegibilidade, porque é um ano também, é o mandato de senador.
E agora, a lei da ficha limpa já barrou quase 7.000 pessoas de entrarem para o pleito eleitoral, sabe? Então, 7.000 pessoas é muita gente, né? É, e agora, a gente assiste os nossos legislativos, né? Aqui em Brasília, nós temos a Câmara Federal, o Senado, Câmara Legislativa, e no Brasil todo tem as assembleias legislativas e nos municípios as câmaras de vereadores. E, e que a gente percebe que um mandato, uma campanha de vereador, eu já ouvi isso, no interior do país, numa cidade que não é tão grande, custar 2 milhões de reais. Isso é incabível, sabe? Então, as pessoas têm como prática, como cultura, a compra do voto. Também o eleitor tem a cultura de trocar o voto por algo, sabe? E a gente acaba pecando e cometendo o mesmo crime, porque quem compra voto comete um crime. Quem vende o voto também comete um crime, né? Então, a gente está nesse movimento agora. Lançamos, na última quinta-feira, o Comitê do DF contra a compra, a venda e o sequestro dos votos. E a gente gostaria muito, né? A Comissão Justiça e Paz é uma das grandes parceiras nossas, o Observatório Social de Brasília, a Rede pela Soberania. Então, nós temos só gente boa do nosso lado e nós vamos precisar de todo mundo. Vitor, foi um evento lindo que aconteceu na Universidade de Brasília, né, na faculdade, na FACE, da Universidade de Brasília, a Faculdade de Administração. E, Jovita, a gente tem, assim, pessoas que são conhecidas nossas, né, como o Chico Whittaker, que já tem mais de 90 anos, o Chico Whittaker, mas está fazendo projeto aí pela erradicação da prática ilegal de compra e venda de votos nas eleições e decisões legislativas. E esse movimento, ele nasce também de um manifesto pela erradicação da compra ilegal e compra e venda de votos, né? Esse manifesto, gente, ele está depositado numa página da internet que é chamada O Candeeiro. Lembra daquele objeto antigo que dava luz, né? O lampião, o candeeiro. O nome da página é esse, é www.ocandeeiro.org e tem lá um manifesto contra a venda de votos, tá, gente? Você entra no Google e coloca manifesto contra a venda de votos. Isso. E aí vai aparecer lá no candeeiro, não a compra e venda de votos. E aí você, pessoa física, assinar esse manifesto. Lá no final da página, você tem todo o texto do manifesto, você lê atentamente. Eu quero trazer alguns highlights, né? algumas ênfases aqui. Olha só, considerando que ao assumirem cargos públicos, os candidatos e candidatas deveriam buscar, né, manter a coerência, manter a consistência, defender o povo, não é isso? É isso. Então, o lema lá de 99, que foi a Lei 9840, era assim: voto não tem preço, tem consequências. Exatamente. E o manifesto retoma essa ideia, falando sobre o voto que você determina. A gente sabe que nas eleições agora de 2026 ainda existe mais uma camada, que é a federação partidária. Então, você não vota só numa pessoa, você vota num coletivo, não só daquele Coletivo. partido que aquela pessoa está inscrita, mas também nos partidos que estão juntos daquele coletivo, certo? Então, a gente tem que trazer essas informações de qualidade, e o manifesto é uma dessas informações de qualidade. É um manifesto pela erradicação da prática ilegal de compra e de venda de votos nas eleições e nas decisões legislativas.
Jovita, você é parte do MCCE, que é esse Isso. movimento de combate à corrupção eleitoral. Conta para gente o poder do povo para transformar a vida democrática pela sua participação. Fala um pouco sobre o poder do voto. Ana, é assim, na Constituição está escrito que o poder emana do povo, né? E em seu nome ele é exercido. Na estrutura de poder, né, dos três poderes, o poder legislativo é aquele que representa efetivamente a sociedade, né? O executivo tem um papel dele, o judiciário tem um dele, mas quem fala em nome da sociedade é o legislativo. São, são os nossos parlamentares que elaboram as nossas leis, que nós precisamos cumprir, né? Modifica a nossa vida. Então, nós precisamos realmente é, se apoderar desse o poder emana do povo. Porque, às vezes, quando o candidato ou a candidata vem trocar o seu voto por algo, é porque ele não tem propostas, né? Então, a gente está fazendo uma conscientização para que da gravidade que isso é, né? E da importância do voto, da importância de você votar. Sei que tem tanta gente decepcionada com a política que não vota, vota em branco, anula, sabe? Que chega nos números assim grandes que a gente vê assim o desânimo que as pessoas têm com a política, né? E elas estão se afastando cada vez mais. Quando a gente fala em política, todo mundo fala, a todo mundo não, óbvio, mas assim, muita gente falando não quer nem saber, não gosta de falar de política. E a gente tem que insistir, a gente tem que falar de política, da boa política. E a gente precisa encantar o povo com a política, porque a política é a arte do bem comum. Quem entra para a política não é para ficar rico, é para trabalhar para o bem comum. Então, nós precisamos escolher os nossos candidatos pelas propostas que ele tem. Não se ele vai me dar um emprego, vou dar um emprego para um filho meu, entendeu? Então, não dá para a gente não levar isso a sério, né? E se eu vou votar em você, Ana, eu passo uma procuração em branco para você. Você vai poder vender meus bens, receber da quitação, mandar para outra pessoa, doar, fazer o que quiser. Por quê? Porque eu votei em você. Você é minha representante. Então, hoje, o que nós vimos? A saúde está um caos. E a saúde que nós temos é fruto do voto que nós demos. A educação que nós temos é fruto do voto que nós demos. E a gente vê, assim, a corrupção chegando uma estratosfera que não se fala mais em milhões na corrupção, se fala em bilhões. E já se fala, assim, de uma tranquilidade que as pessoas acham que já é normal. Não é normal. E assim, começa quando a gente elege um candidato ou uma candidata que vem comprar o voto, né? Então, nós precisamos falar do valor do voto. Então, Vitor, eu acho tão interessante essa perspectiva de trazer o valor do voto para o centro do debate, Por o centro do porque debate. isso é algo que assim cada um de nós vota. Então, cada um de nós tem de ter essa consciência de avaliar se o candidato que estamos escolhendo é realmente um candidato que está defendendo a população, que está defendendo os mais pobres, no âmbito da doutrina social da igreja, Sim, né? No papel do Estado como um garantidor de direitos. E esse voto que a gente está passando para esse candidato tem que refletir esse compromisso. tem que refletir. Ele tem que refletir a nossa missão de transformação do mundo. Não é isso? Sal da Sal da terra, terra, luz do mundo. luz do mundo, Exatamente. fermento da massa. Fermento na massa. Então, se na política está
tá escura, tá suja, né? Se está na escuridão, onde estamos nós, cristãos e cristãs, que nós não estamos sendo luz, né? Se perderam a empolgação, se votar ou não votar, tanto faz, porque vão eleger os mesmos que vão comprar os votos, mas isso a gente precisa estar presente para dar o sabor, né? O sal, ele não aparece, mas você percebe a presença dele. Então, nós queremos convidar a todos os cristãos e cristãs que nos assistem, que para a gente assumir esse papel de sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, né? Então, gente, quem aqui de Brasília quiser se juntar a esse movimento, pode fazer isso por meio do Comitê contra a Compra, Venda e Sequestro de Votos do Distrito Federal, para atuar como um protetor do voto, protetor como um direito humano fundamental e pilar da democracia, que é o voto. Para isso, vai ter um mutirão para fiscalizar as eleições, para mobilizar as pessoas, para produzir os materiais educativos e promover rodas de conversa, para orientar as pessoas de como denunciar, por exemplo, quando você vê algo irregular acontecendo nas eleições. A Sim. gente podia também já fazer essa orientação, né, Jovita? Então, vamos, Ana, também nós tivemos já reuniões com o Ministério Público Federal Eleitoral, com o Ministério Público do MPDFT Eleitoral e também com o Tribunal Regional Eleitoral para apresentar que a sociedade está mobilizando para fiscalizar essas eleições e para falar do valor do voto, né? Então, eles já estão cientes da nossa existência, nos parabenizaram todos eles pela iniciativa, porque a gente precisa se envolver, a gente precisa participar. Não dá mais só para ficar reclamando da corrupção, não dá mais para ficar reclamando que a saúde não funciona, que não tem remédio, que falta material para exame, sabe? E na hora do voto, a gente trocar o voto por uma promessa de emprego. Não podemos fazer isso. A gente tem que ter consciência de que o nosso voto é que movimenta essa máquina. E o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem um aplicativo, se chama Pardal. Pardal. O Pardal, ele permite o envio de denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais diretamente para a Justiça Eleitoral, gente. Ele tem para download na plataforma do Android e da Apple, do iOS, né? E o aplicativo Pardal ele está sendo atualizado agora, mas logo, logo ele vai entrar em ação de novo. Você vai entrar pelo seu Gov.br, vai fotografar a denúncia em loco, né? Vai lá aparecer a localização, tudo, já fica bem fácil para eles encontrarem onde está acontecendo aquele crime eleitoral. E aí você pode também registrar essa denúncia da tentativa de compra e venda de votos que o movimento quer combater. Aplicativo Pardal, disponível nas plataformas de Android e de iOS, e é esse o mecanismo pelo qual você pode, eleitor, eleitora, denunciar essas práticas irregulares no âmbito das eleições. Jovita, nós Sim. estamos chegando ao final do Ai, nosso que pena. programa de Justiça em Ah, Paz. Passa não. muito rápido. Ana, podemos falar mais sobre essa prática, esse ano eleitoral, para a gente conscientizar. Nós precisamos exaurir esse tema para que toda a população saiba o preço do voto, o valor do voto, ele é precioso. Nós vamos fazer mais um programa, Jovita, um pouquinho mais para frente, para a gente continuar esse processo e você contar para a gente o que é que está acontecendo no Perfeito. âmbito do comitê, trazer as ações. E quem quiser, gente, entrar em contato com o comitê, tem um telefone aqui, um e-mail, Isso. perdão. Pode ser o e-mail ou o telefone, Jô? Pode ser o e-mail, é mais fácil. É mais fácil. Sem, no sentido de ausência, SEN, sem compra de votos,
tudo junto, ponto, MCCE, que é Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, ponto DF, arroba gmail.com. Vou repetir, tá bom? Sem compra de votos, ponto MCCE, ponto DF, arroba gmail.com. Esse e-mail vai diretamente para o Instituto de Fiscalização e Controle, que é quem está dando suporte à estrutura do comitê contra a compra, venda e sequestro de votos do Distrito Federal. Eu conversei hoje com Jovita Rosa, minha querida Jovita, e Jovita, sou despedida aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança. Então, eu quero aproveitar e convidar a todos que querem participar dessa grande mobilização, Ana, pode entrar em contato conosco, até pela Comissão Justiça e Paz, que nós estamos juntos nessa. Ai, desculpa. E agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse assunto tão necessário, tão importante para Brasília e para o Brasil. Muito obrigada. Obrigada a você, Jovita, a todos vocês que nos escutam pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, uma semana repleta de justiça e paz. Na sequência, vocês escutam Simone Furquim com a nossa reflexão semanal sobre o Evangelho e o programa de Dom Paulo César, a nossa palavra do pastor, logo após o nosso programa de Justiça e Paz. Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá, ouvintes! O Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 12, 31 a 44, nos apresenta a conhecida cena da viúva pobre que deposita no cofre do templo 2 pequenas moedas, tudo o que possuía para viver. À primeira vista, o texto parece destacar apenas a generosidade da mulher. No entanto, quando observamos o contexto mais amplo da narrativa, percebemos que Jesus também faz uma forte denúncia das injustiças presentes na sociedade de seu tempo. Nos capítulos 11 a 13 de Marcos, Jesus está em Jerusalém confrontando as autoridades religiosas e políticas. Pouco antes desta passagem do texto de hoje, ele adverte o povo contra os escribas que devoram as casas das viúvas. Essa expressão revela uma crítica contundente a um sistema religioso que, em vez de proteger os mais vulneráveis, contribuía para a sua exploração e empobrecimento. A viúva, cujo nome não é mencionado, representa justamente uma das categorias sociais que, segundo a lei de Deus, deveriam ser amparadas e defendidas, conforme está no livro do Deuteronômio. Entretanto, aquilo que a lei determinava já não estava sendo plenamente vivido. Em vez de encontrar proteção, muitas viúvas experimentavam a exclusão e a miséria. Ao observar aquela mulher oferecendo tudo o que tinha, Jesus não elogia apenas a sua fé e sua confiança em Deus. Ele também expõe a contradição de uma sociedade em que os pobres entregam até o pouco que possuem, enquanto os poderosos acumulam privilégios. A atitude da viúva revela uma fé autêntica, mas também evidencia uma realidade marcada pela desigualdade. Por isso, a viúva pobre torna-se uma importante chave de leitura do reino de Deus. No reino anunciado por Jesus, os últimos ocupam lugar central, os vulneráveis não podem ser esquecidos e a fé não pode ser separada da justiça. O verdadeiro culto a Deus passa pelo cuidado com aqueles que mais necessitam. Ao contemplar essa narrativa à luz de nossa sociedade, somos convidados e convidadas a examinar nossas próprias comunidades e estruturas sociais. Como estamos tratando os mais vulneráveis de hoje? Nossa igreja tem sido espaço para acolher e promover a dignidade humana?
ou corremos o risco de reproduzir mecanismos que favorecem poucos e deixam muitos à margem? O Evangelho de hoje nos recorda que a fé autêntica não se manifesta apenas em palavras ou práticas religiosas, mas também no compromisso concreto com a justiça e com a partilha. Seguindo o exemplo de Jesus, somos chamados e chamadas a olhar para os mais vulneráveis, escutar seu clamor e trabalhar para que ninguém seja privado da dignidade e da esperança. Que a viúva do Evangelho nos ensina a confiança em Deus e que a denúncia de Jesus nos desperte para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo